a gente sabe que muitas vezes a gente, como empreendedor, acaba fazendo tudo dentro do nosso negócio, tá? Principalmente para quem está no começo. Abre loja, fecha loja, muitas vezes atua dentro do Baitosa. Até mesmo para quem é veterinário, né? Tá dentro do consultório, tá clinicando, tá fazendo consulta, a gente lida com fornecedor, com atendimento, com pagamento, com funcionário. E não sobra tempo para fazer gestão. Eu sei como é que é, pode acreditar que eu sei bem. Mas, principalmente, né, um ponto principal é que eu preciso te alertar, eu preciso te dizer que o seu negócio dificilmente vai alavancar se você não começar a olhar os seus números, né? Se você não focar neles e fazer com que esses números cresçam, que esses números sejam positivos, analisar o que esses números estão te dizendo e a partir daí começar a traçar a sua rota, a sua jornada. Hoje dentro do meu curso a gente tem quase 2.000 alunos, isso é um ponto que eu fico em cima, fico batendo em cima, porque eu digo, gente, se você não fizer essa gestão, eu sei que dá trabalho, eu sei que muitas vezes não vai sobrar tempo, vai ser difícil encaixar isso na sua agenda, mas esse é o diferencial, é o que vai fazer, é o que vai distinguir os pet shops que crescem, que alcançam o lucro, daqueles pet shops que vivem patinando, até vende, mas não consegue ver o dinheiro no bolso no final do mês, não consegue crescer, não consegue ter um negócio saudável. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sei que muitas vezes acaba sendo aquela carga pesada, meu Deus do céu, mais isso, que droga, né? Vou ter que realmente me dedicar para isso. Agora que eu assisti essa palestra, eu vou ter que fazer isso? Você vai ter que fazer. E ao final dessa nossa aula, você vai entender provavelmente onde está o seu... Eu não vou dizer o calo no seu pé, mas sim uma torneira aberta que você pode estar fechando, um caminho que você pode conseguir trilhar e focar para que o seu negócio cresça. E a gente sabe que o nosso mercado, né, gente, ele tá em franco crescimento e as empresas hoje, elas estão entrando cada vez mais preparadas. Então, se a gente não tiver uma gestão efetiva, uma gestão de resultado dentro da nossa empresa, a gente vai acabar ficando pelo caminho. Não tem por onde fugir, não tem escapatória. O mercado pet, ele não aceita mais amadorismo. E uma empresa que não olha para a gestão, uma empresa que não olha para os seus números, uma empresa que não consiga fazer algo eficiente através das respostas, né, que os seus números te dão, ela vai acabar sendo engolida pelo mercado. E eu gosto bastante de usar esse termo gestão inteligente. Por que isso? Dificilmente a gente tem empresários, não só no mercado pet, mas todos os ramos, que são efetivamente informados em administração, que têm um conhecimento teórico e até, às vezes até tem uma formação acadêmica, mas quando chega na prática a gente sabe que as coisas complicam, né? É diferente, você provavelmente participa do operacional do seu pet shop. Então, por esse motivo, eu gosto de abordar alguns pontos, que são os pontos principais que você precisa estar sempre de olho, estar sempre cuidando e aprender a fazer. Meu Deus do céu, e agora eu não sei por onde ir, né? Não é esse motivo, mas sim te mostrar que existe um caminho e que é possível. Basta você aprender a lidar com isso. E antes de você já criar essa barreira, eu preciso te dizer que eu não sou veterinária, não sou formada em administração, eu sou advogada, não atuo mais, mas né, advoguei por muitos anos. E posso dizer para você que eu não tenho muita familiaridade com números, né? Assim, aquele amor de lidar com números. Nossa, eu amo uma planilha, eu amo lidar com números, eu amo fazer gestão, eu amo fazer financeiro. De longe nunca foi o meu forte. Eu sempre gostei da parte estratégica, da parte de ação, da parte de marketing, né? Dessa questão de atendimento. Mas eu vi que isso era necessário, eu precisava aprender isso para fazer o meu negócio crescer. Eu não tive por onde correr, eu não tive escapatória, então eu tive que aprender. Por isso que eu quero te dizer o seguinte, tudo o que eu aprendi durante esse tempo e o que eu pude fazer para facilitar, porque de fato a gente tem uma rotina muito corrida, né? Hoje eu fiz o que eu pude fazer para facilitar, para conseguir ter uma gestão, por isso que eu falo gestão inteligente, eu fiz.
Talvez tenha algumas outras opções, algumas soluções que conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente está atuando, conforme a gente está no ramo, talvez pode ser que vão surgir novas, mas hoje a gente está no nosso ponto máximo, tá? Tudo que eu pude fazer para facilitar, para conseguir encaixar gestão dentro do meu dia a dia, da minha rotina, eu fiz e é exatamente isso que eu compartilho lá nas minhas redes sociais e dentro do meu curso. Então vamos lá, a gente vai trabalhar alguns pilares hoje. Por questão de tempo, eu tive que selecionar os pontos principais. São os alertas vermelhos, são os pilares que você não pode deixar passar no seu pet shop de maneira alguma e vocês vão entender por quê. Se você já faz, ok, ótimo, perfeito, talvez aqui você vai conseguir aprimorar um pouquinho. Se você nunca ouviu falar, eu vou te trazer alguns pontos principais que eu acredito que já vão te ajudar. Então vamos lá. Nosso primeiro pilar da gestão inteligente é você ter uma análise correta e um olhar de vigia. Você vai sempre vigiar, você vai estar sempre cuidando dos seus custos fixos e custos variáveis. O que é isso? Basicamente é o que o próprio nome diz. Custo fixo é aquele custo que ele vai existir, faça chuva ou faça sol, você funciona a sua empresa ou não, você abra a sua empresa ou não, esse custo sempre vai existir. Como por exemplo, aluguel, água, luz. Ah, Amanda, mas água, às vezes se eu dou mais banho vai vir um valor mais alto, se eu dou menos banho vai vir um valor mais baixo. Ok, mas é um custo que todo mês tem. Não existe a possibilidade de não vir esse custo para você, né? Então sim, ele também entra no custo fixo, tá? Então água, luz, telefone, internet, condomínio, folha de pagamento, mas não a parte variável, ou seja, se você paga comissão para os seus funcionários de algum tipo de serviço, né, ou alguma venda, ele já não entra no custo fixo. Tá? Ele vai entrar no custo variável, porque tem mês que vai vir mais, tem mês que vai vir menos, tem mês que talvez, né, ele não ganhe comissão por algum motivo, né, um custo que tem uma alta variação. Então ele já vai entrar lá no custo variável. Então vamos pensar aí, quais são todos os seus custos fixos que faça chuva ou faça sol, você vai ter que pagar, você funcionando ou não. Outro ponto fundamental quando a gente está falando nesse exemplo que eu disse da comissão do seu funcionário, todo custo que está ligado ao seu funcionamento, né, ao seu faturamento, ele é um custo variável. Por exemplo, quer ver outro custo? Taxa de cartão de crédito. A taxa que você paga na maquininha de cartão quando você faz uma venda, quando você vende mais, você vai pagar mais taxa de cartão. Quando você vende menos, você vai pagar menos taxa de cartão, né? Um valor menor, então ele já entra lá no custo variável. Basicamente, eu preciso que você entenda que a gente tem dois pontos importantes na questão de custo, tá, gente? Então, custo que você tem, contas que você paga, alguns eles vão se encaixar nos custos variáveis, outros vão se encaixar nos custos fixos. E eu preciso que você saiba quais são cada um deles. Que você faça um levantamento por questão do custo variável, pelo menos aí dos últimos 3 meses. Mas Amanda, eu não sei os meus custos, eu pago as minhas contas e eu não anoto nada, eu não tenho controle disso, eu não tenho um sistema de gestão. E aí a gente vai entrar num ponto que é fundamental quando a gente está falando de gestão. Para que você consiga ter uma gestão efetiva de resultados, eu preciso te alertar que sim, é fundamental que você tenha um sistema de gestão. Ainda que você faça planilhas no Excel, ainda que você faça esse controle num caderninho que seja, a análise de tudo isso, gente, é tudo muito lento, é tudo muito demorado. Então você não vai conseguir, por exemplo, puxar um relatório de vendas. Se eu perguntar para você, quanto você vendeu nos últimos 3 meses da ração tal? Você imagina só você ficar olhando os seus lançamentos de venda num caderninho dos últimos 3 meses. Olha o tempo que vai demorar isso. Ou seja, não vai fazer. Então, para que você realmente tenha uma gestão de resultados, você vai precisar de uma ferramenta. E a ferramenta é um sistema de gestão. Portanto, agora voltando aqui para o nosso custo fixo e custo variável. Pega tudo que você paga e você sabe o que é de custo fixo e custo variável e o que isso impacta no seu negócio. Quando você começa a vigiar esses custos, ações começam a ser tomadas. Por exemplo, nossa, eu estou pagando um custo muito alto de contador. Todo mês
eu tô pagando um X reais. Eu vou conversar com o meu contador para ver se a gente consegue diminuir um pouco esse plano, né? Para ver se ele consegue trazer para mim alguma solução, porque esse custo já está muito alto. Nossa, esse mês eu gastei tanto de água. Nossa, mas por que será que eu gastei tudo isso? Sendo que eu dei praticamente a mesma quantidade de banhos. Alguma coisa está acontecendo. Nossa, hoje, esse mês eu gastei muito com luz, por exemplo. Então, a partir dali, você vai começar a vigiar o tempo todo esses custos. E o tempo todo você vai trabalhar na redução desses custos. O que você pode diminuir? O que você pode negociar? O que você pode cortar? Às vezes você está com um custo ali que todo mês você está pagando, às vezes você nem lembra que você, por algum motivo, sei lá, fez uma assinatura num cartão de alguma coisa e você está ali o tempo todo pagando. Então, quando você trabalha como vigia, quando você atua como vigia, você está sempre pronto para diminuir, cortar, achar uma solução mais barata. E ao mesmo tempo, você sabe quanto custa a sua operação. Nossa, faça chuva ou faça sol, por exemplo, vamos imaginar que você faça um levantamento e você encontre lá que o seu custo fixo é, não sei, 12 mil reais. Você vai pensar, fala, nossa, faça chuva ou faça sol, eu tenho que pagar 12 mil de custo fixo, não estou nem falando de custo variável ainda. E o meu faturamento, ele tá muito próximo a isso, ou seja, a conta não tá fechando, né? Tem algum problema aí. Então, o primeiro ponto é você estar sempre atuando como vigia desse custo. Em contrapartida, quando a gente está falando de custo variável, o que inclui nesse custo? Inclui, por exemplo, os boletos de pedido que você faz, porque tem mês que você pede mais, tem mês que você pede menos, tem mês que você não precisa fazer pedido de estoque de mercadoria, e para banho e tosa, tem mês que você não vai precisar fazer pedido de shampoo, condicionador, ou você até vai, mas um valor um pedido menor, porque você já tem alguns produtos, enfim, né, você vai fazendo todo esse controle. E aí, você fazendo essa análise, você pode olhar e falar, nossa, esse mês eu fiz muitas compras, esse mês já foi aí, não sei, 10 mil de custo variável, então agora eu preciso dar uma segurada, porque isso vai ter um impacto no meu caixa, né? Então, gente, é o tempo todo você atuando como vigia e colocando os custos dentro dessas duas caixinhas, né? Custo fixo e custo variável, pode ter certeza que você vai conseguir começar a ter um olhar diferente em relação aos seus custos, né, em relação aos seus números. Tem muita gente que paga conta, paga, e se eu perguntar, quais são o seu custo, né? Quanto que é o seu custo fixo? Ixi, não sei. Quanto que é o seu custo variável? Ixi, não sei. Então, eu gosto de sempre fazer essas ressalvas para que vocês comecem a observar, a olhar, a vigiar, a fazer esse levantamento. Se você não sabe, isso é para ontem, tá? Tá ali, você precisa fazer esse levantamento. Mas, Amanda, eu não anoto nada. A partir de hoje, então, você vai começar pelo menos a fazer uma anotação numa planilha, num caderninho que seja, para que você faça todo esse encontro de contas. Então, primeiro a gente está falando de custo. Isso é o primeiro pilar. Vamos agora para o segundo pilar, que é de fato faturamento, receita, venda, o que entrou, né? A partir do momento que você começa a fazer esse seu controle de faturamento, você começa a estipular meta de venda, né? Nossa, olha, esse mês eu faturei X mil reais, mês que vem eu quero faturar 10% a mais, por exemplo. Se você não tem meta, dificilmente você vai crescer, porque a gente fica ali esperando um milagre acontecer, né? Nossa, esse mês deu bastante banho, nossa, esse mês entrou bastante cliente, poxa, 3 horas da tarde hoje, quase não tive cliente. Não, mas amanhã vai ser melhor. Se você não tem meta de quanto você precisa vender por dia, quanto você precisa vender por semana, quanto você precisa vender no mês para que você consiga superar, né, as suas vendas, primeiro, do mês anterior, para que você tenha crescimento e também para que de fato você consiga arcar com os seus custos e para que você consiga ter lucro. Então, se você não tiver meta, dificilmente o seu negócio vai crescer. Você vai estar sempre esperando as pessoas chegarem, você vai estar sempre esperando as pessoas te procurarem. É o famoso, né, marketing da esperança, esperando. E quando você tem meta, é impressionante como a nossa mente começa a ser criativa. A gente começa a criar ações como, por exemplo, lista de transmissão, fazer algumas ações dentro da loja, como se você fechar um pacote de banho, você ganha uma hidratação, ganha alguma outra coisa, né? E aí tem
centenas aí de ações estratégicas, incluindo também, obviamente, as redes sociais, que você pode fazer para aumentar o seu faturamento, mas não é esse assunto que a gente vai trabalhar hoje. Só que sim, está diretamente ligado ao seu faturamento, né? Então, se você não tem uma meta, dificilmente você vai conseguir ter um norte para onde ir. Então, sim, a análise do seu faturamento é fundamental. Nossa, mas eu não anoto nada das minhas vendas porque eu não tenho sistema. De novo, tá aí. Precisa ter um sistema. Quando você tem esse controle das suas vendas, você sabe, por exemplo, o que mais você vende, qual é o produto que você mais vende, ou se você tem loja banho e tosa. Qual é o seu faturamento maior? É loja ou é banho e tosa? É produto ou é serviço? Onde você tem que focar mais? O que te dá mais lucro? O que te traz mais retorno? A partir desses números, você vai criando ações. Poxa, eu tô vendendo serviço, né? Bastante, tá indo muito bem, mas a minha loja quase não vende. O que está acontecendo? Será que eu estou querendo vender algo que o meu público de banho e tosa não busca, que ele não compra? Será que eu preciso mudar o tipo de produto que eu estou oferecendo? Né? Então, fazer todo esse encontro para que o seu negócio sempre vá para um ponto, né, que é o quê? Aumentar o seu lucro. Então, quando você começa a analisar as suas vendas, o seu faturamento, você começa a perceber vários pontos. Primeiro deles, eu faturo o suficiente para pagar os meus custos? Não faturo. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Ajustar o meu preço? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é um dos pilares. Eu preciso fazer ações estratégicas, atrair mais cliente, ou eu já estou praticamente esgotado, eu já estou atuando, eu já estou, né, atendendo o máximo que eu consigo. Então eu preciso diminuir meu custo, porque a minha operação está muito cara, porque eu não tenho mais muito para onde crescer. Então você começa a tomar algumas decisões, começa a ter um olhar mais estratégico do seu negócio. Então analise o faturamento e comece a traçar estratégias para que você começa, né, para que você consiga crescer cada vez mais. Esse é o nosso objetivo aqui. Outro ponto fundamental quando você faz a sua análise de faturamento é você pensar na questão do seu estoque. Como é que está o seu estoque? Tá demorando muito para sair, ou então as coisas estão saindo, mas você não está conseguindo ter muito tempo de compra, então vende, logo já vem outra pessoa querendo comprar, mas a prateleira tá vazia, e aí quando chega a pessoa, enfim, você acabou perdendo venda, né? Como é que tá esse tempo do produto na sua prateleira? Tá saindo, não tá saindo, tá ficando muito tempo parado, né? Se chegar um fornecedor, por exemplo, na sua loja hoje e falar o seguinte para você, olha, a gente tá com uma super promoção, se você comprar 5 unidades desse medicamento, você vai ganhar X% de desconto. E aí você fala, nossa, poxa, que oportunidade incrível. Você consegue puxar o seu faturamento e observar quantas unidades você vendeu desse medicamento, por exemplo, nos últimos 6 meses? Porque a priori pode parecer pouco, né? 5 unidades desse medicamento. Mas você sabe quanto tempo você vai demorar para vender? Quanto tempo esse produto vai ficar parado no seu estoque? Será que vale a pena? Então, todas essas análises começam a ser feitas quando você percebe esse tempo do produto no seu estoque. E aí, um dos próximos pilares que eu falaria, né, da gestão inteligente seria o estoque. Então, agora a gente vai fazer um pouquinho junto do faturamento com o estoque. A partir do momento que você começa a analisar o seu histórico de vendas, que você começa a analisar o histórico de vendas do cliente, por exemplo, nossa, esse cliente ele compra muito bem, ele sempre comprava de mim. O que aconteceu que esse cliente parou de vir? O que aconteceu que esse cliente parou de comprar esse medicamento? Que ele está espaçando o banho, e aí você cria ações estratégicas em relação a isso. O que aconteceu que esse cliente deixou de vir aqui? Como que eu faço para reativar esse cliente? Aí você cria alguma açãozinha para você reativar esse cliente de volta para o seu pet shop. Então a análise de faturamento, ela inclui também análise de vendas, né? Obviamente de receitas, e faz o encontro de contas com os custos. Tá ok, preciso aumentar, tô conseguindo pagar, né? Ela inclui uma análise de estoque. Poxa, eu tô demorando demais para vender, ou eu preciso fazer pedido, eu preciso
olhar quanto que eu tive de receita, quanto que eu vendi, quanto tempo durou, né, para sair do meu estoque. Ela inclui você fazer essa análise de clientes, né, de histórico por cliente. Eu preciso, exemplo, nossa, eu tô com uma ração para vencer, e aí olha aí a análise de estoque. Tô com uma ração para vencer que é específica para York. Que cliente que eu tenho que tem York que usa essa ração? Que dá essa ração pro cachorro. Ah, peraí, que eu acho que o fulano de tal, deixa eu puxar o histórico aqui de venda dessa ração. Puxa vida, esse cliente já comprou essa ração 2 vezes, eu vou entrar em contato com ele. E assim você vai fazendo ações para que você não vença, para que não vença o produto, para que você não perca, para que você venda mais, para que você fidelize seu cliente, né? Ele está muito tempo sem vir, quer oferecer alguma oportunidade para ele ficar mais tempo por aqui. Então, um dos pilares dessa gestão inteligente é você analisar o tempo todo o seu faturamento. Todos os meses você vai analisar o que você vendeu mais, o que você faturou mais. Foi mais produto? Foi mais serviço? Ah, legal, poxa, essa proporção está muito desigual, então eu vou fazer alguma ação para tentar fazer com que a loja venda mais. A minha proporção de serviço tá ok, eu posso melhorar alguns pontos, mas né, perto do meu tempo de mercado, da minha produtividade, do espaço que eu ofereço. Mas poxa, os clientes vêm aqui e ninguém compra nada, então o que eu preciso fazer? Vou fazer uma pesquisa com os meus clientes, eu vou ver o que eles querem, por exemplo, que eu tenha de produto aqui. Eu vou mudar os produtos de lugar, às vezes, né, tá muito tempo, essa loja tá assim, dessa mesma disposição, vou mudar um pouquinho o layout. Poxa, esses produtos que eu comprei, não adianta, eu fiz uma compra errada de estoque, vou fazer uma promoção para que eu consiga vender e comprar um novo estoque mais adequado para esse meu público de serviço, né, que vem aqui pro meu banho e tosa. Então, é claro que eu tô dando alguns exemplos aqui, gente, mas eu poderia dar centenas de exemplos para vocês. Mas a partir do momento que eu quero que você entenda que a partir do momento que você analisa o seu faturamento, informações importantíssimas são dadas para você, são fornecidas para você, e a partir delas que você vai fazer ações, que você vai traçar estratégias para o rumo que você quer o seu negócio, né? Para onde você quer que o seu negócio vá. Esse é um ponto fundamental. Então a gente está falando de primeiro pilar, custo fixo e custo variável, análise de faturamento das suas vendas, das suas receitas. A gente falou também do seu estoque, né? Fazer uma análise do seu estoque antes de fazer novos pedidos. Outro ponto dentro de estoque, vencimento. Você vence muito, joga muito produto fora vencido. Tem muita coisa que você está desperdiçando no seu estoque, muita coisa que está ali jogada, entulhada há muito tempo, empoeirada no seu estoque. Qual que é o tempo médio que o produto está na sua prateleira até ele ser efetivamente vendido, né? Então, a partir de toda essa análise, você precisa, né, se você notar que tem alguma coisa errada, alguma coisa você tem que fazer, você tem que mudar alguma coisa. Ou seja, estou com os produtos errados, porque eu tenho meu cliente que frequenta o meu banho e tosa, mas ele não compra na minha loja. Então, eu preciso conhecer melhor esse meu cliente para oferecer um produto que ele busque. Ah, eu tô com pouco estoque. Então, você vai traçar um plano para que você faça compras certas, né? Provavelmente você está com pouco estoque porque às vezes não teve capital mesmo para você comprar, você não, né, começou, enfim, você está sem capital de giro para você colocar estoque na sua loja. Aos poucos você vai conseguindo comprar de uma forma mais certa. Às vezes você vai focar no seu banho e tosa, fazer ele crescer, atingir uma produtividade bacana para daí você começar a investir um pouquinho em produto. Mas quando a gente faz a gestão, você começa a ter as estratégias, passo 1, passo 2, passo 3, né? Começa a traçar aí uma jornada nesse nosso caminho. Outro pilar importantíssimo, e aí eu queria colocar aquela buzina, aquele alerta vermelho de ambulância, sabe? De polícia neste pilar, que ele é... Eu não vou dizer o que é o mais importante, mas ele é o pilar que a maioria, 99,9%, se não comete erro, se não está cometendo erro neste pilar, neste momento já cometeu muito, que é a precificação. Pouquíssimos empresários sabem precificar do jeito certo. Muitos compram e revendem, né? Colocam o preço de venda do concorrente.
Ou, se não é produto, faz a sua tabela de serviço do banho tosa baseada na tabela do concorrente, mas não sabe o impacto disso no seu negócio. Será que se você fizer o banho por R$ 35, por exemplo, é o suficiente para cobrir os custos do seu negócio? Será que se você fizer o plano de banho, né, um pacote de banho, em que você vai oferecer uma hidratação e uma tosa higiênica, às vezes até uma tosa na máquina, por exemplo, é o suficiente por aquele valor de X reais para o seu negócio, para os seus custos? Será que esse valor está certo? Será que não poderia ser mais? Ou será que não deveria ser menos? Então tudo isso é uma análise profunda do seu negócio, porque quando a gente está falando de preço, não é simplesmente os reais, o cifrão que você vai colocar ali no seu negócio e esperar que ele traga o lucro para você. Fazer uma precificação correta, sim, ela tem impacto, obviamente, na sua gestão. É o que vai definir se você vai conseguir ter lucro ou prejuízo. Primeiro passo. Precificação também significa posicionamento de mercado. É uma estratégia para você trabalhar com preço baixo? O seu diferencial é preço? Você sempre vai ter o melhor preço da sua região? Se for, você sabe que você vai ter que trabalhar provavelmente com quantidades, né? Você faz um preço um pouquinho mais barato, mas você tem que vender bastante para que consiga trazer lucro para o seu negócio. Você tem essa relação? É assim que você quer se posicionar no mercado? Então, são várias situações, gente, várias situações que envolvem uma precificação estratégica. E o que mais me preocupa, a maioria das vezes, se eu fizesse uma enquete agora, o que você acha que você precisa para melhorar o seu negócio? Eu sei que a maioria das respostas que eu receberia seria exatamente essa: aumentar as vendas. Preciso aumentar a venda, atrair cliente, aumentar cliente, ter mais cliente. É basicamente isso que eu vou receber como respostas. Mas e se eu te disser que vender também custa? E o pior, que se a precificação estiver errada, você vai ter prejuízo. Sabe por que você vai ter prejuízo? Pensa aqui comigo. Você compra o produto por um preço, ou você pratica, né, ou você dá o banho por um preço X. E se você faz uma promoção, por exemplo, nossa, terça-feira meu banho vai ser mais barato, ou essa ração de tanto por tanto. Vender traz custo. Lembra que a gente falou dos custos variáveis? Quando você vende, você tem que pagar imposto, taxa do cartão de crédito, você tem que pagar a comissão do seu funcionário, se ele recebe comissão. Tudo isso tem custo. E se a precificação não estiver correta, se ela não estiver ajustada, basicamente, você vai estar trabalhando e pagando conta. Ou, o que é o pior, fechando no vermelho. Tendo prejuízo, o que é muito comum. As pessoas têm a falsa sensação que está tendo lucro. Nossa, hoje eu fiz essa promoção de banho mais barato e eu fiz o dobro de banhos que eu costumo fazer. Ok. Mas será que isso realmente trouxe lucro para você? Porque você gastou água, você gastou luz, você gastou produto, eu não sei se você paga comissão para o seu funcionário. No frigir dos ovos, né? Como diria minha avó, no final das contas, será que essa conta vai fechar? Será que vai dar lucro? Se você não tiver a sua precificação muito ajustada e muito correta, uma enorme chance dessa conta não fechar. E aí você vê o dinheiro, você fala, gente, eu vendo, eu dou banho, todos os dias o meu caixa fecha bem, o meu mês eu faturo um número expressivo. Mas eu nunca consigo pagar as minhas contas direito, eu tô sempre devendo alguma coisa, eu nunca consigo ver dinheiro no meu bolso. Provavelmente você tá, claro, né, com diversos fatores aí, mas um deles, provavelmente, é a precificação equivocada. As pessoas tendem a achar que é uma fórmula. Eu vou lá, eu pego o quanto que eu paguei, multiplico por 2 e vendo. Não é uma fórmula. É uma análise de diversos fatores. Infelizmente, por uma questão de tempo, eu não consigo abordar que é impossível,
mas o que eu quero trazer é o meu alerta aqui. Se você está fazendo a precificação com base no seu concorrente ou simplesmente porque é o valor de mercado e você não entende o impacto disso no seu negócio, quanto de fato daquela venda está sobrando no seu negócio, para o seu negócio aí, pode ter certeza que você tem uma torneira, aliás, não é uma torneira, é um chuveiro aberto, tá? Que você não está cuidando. Ponto importantíssimo. Bom, estamos entrando aqui na reta final. Só tomar um gole de água para a gente entrar no último pilar. Entre vários pilares, né? Mas existe uma ferramenta que dá para você, que é necessário que você utilize todos os meses dentro do seu negócio, para que você consiga observar, para que você consiga analisar se o seu negócio teve lucro ou prejuízo. É o chamado DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Se você digitar no Google, você vai achar vários exemplos, várias tabelas que podem te ajudar a fazer essa gestão do seu negócio. Um sistema de gestão, um bom sistema de gestão, ele tem, né? Geralmente ele já tem essa ferramenta e você só vai precisar alimentar. O que é basicamente, né, o DRE? Você vai colocar lá os seus custos, as suas despesas e você vai colocar as suas receitas. E no final, vai trazer para você se aquele mês teve lucro ou prejuízo. E o que eu acho muito bacana? Eu gosto de fazer mês a mês. Conforme você vai preenchendo, você consegue, por exemplo, comparar. Nossa, esse mês eu faturei mais. Só que eu gastei mais. Então, logo, quase não sobrou, ou enfim, sobrou menos. Nossa, olha só que interessante. No mês passado, a gente conseguiu faturar 20% a mais do que esse mês agora que fechou. O que aconteceu? E você pode pensar, nossa, a gente fez aquela ação, a gente fez aquela live, a gente mandou numa lista de transmissão, a gente fez tal coisa, poxa, vamos repetir, porque isso foi legal. Se você fica só dependendo da sorte, sinto lhe dizer que a conta chega, gente. A conta chega e não dá pra gente brincar nesse nosso mercado. Esse nosso mercado está cada vez mais competitivo. As empresas estão entrando cada vez mais preparadas. Eu tenho alunos que estão há 2 anos estudando, gente, se planejando para entrar nesse mercado. Vocês imaginem só quando essa pessoa entrar nesse mercado. Eu costumo dizer, vai entrar de voadora, né? E quem não está preparado, infelizmente, não vai resistir. Não dá mais para ser amador, né? Não tem mais como. E uma empresa sem gestão é a mesma coisa do que um navio sem capitão. Um avião sem piloto. Para onde vai? Não tem estratégia. Não sabe olhar o que está dando certo e repetir, o que está dando errado, parar. A sua empresa, ela vai te trazer essas informações, ela vai te trazer os elementos que você precisa para tomar as decisões. Sejam elas decisões de avanço, decisões de ampliação, decisões de reforma, decisões estratégicas, ou sejam elas decisões de recuo. Eu preciso cortar, não dá para eu investir nisso agora, eu vou ter que escolher onde que eu vou investir, eu vou ter que escolher onde eu preciso ter mais foco, colocar toda a minha força, toda a minha energia, mas quem vai trazer para você esses elementos é a sua própria empresa. E claro, quando eu estou falando aqui de gestão, a gente tem muito mais para falar sobre esse assunto, né, gente? Só dentro do meu curso, por exemplo, são mais de 7 horas só sobre esse assunto. Só que aqui hoje o meu papel é trazer para você essa importância e o que está acontecendo na sua empresa. Talvez uma empresa estagnada, que não cresce, você não está tendo prejuízo, você tem lucro, só que ela não cresce há muito tempo e a empresa que não está crescendo está morrendo. Se você está com uma empresa estagnada, se você está com um pet shop que vende, mas você não vê lucro, você não vê o dinheiro, ou se você está com uma empresa que todo mês fecha no vermelho, todo mês ela está fechando no vermelho, você está acumulando dívidas e mais dívidas. Se você está em algum desses 3 cenários, provavelmente, não tem mais um cenário, você não tem prejuízo, você não fecha no vermelho, você também não tem lucro. Provavelmente o que está faltando para você é gestão. E eu gosto de usar esse termo gestão inteligente porque a gente precisa fazer
o que tem que ser feito, ponto. Fazer o que tem que ser feito, obviamente de uma forma certeira. Porque também a gente não consegue fazer só a gestão. Que bom, se você consegue dentro da sua empresa, você tem outras pessoas que assumem outros pontos para você, tá tudo bem. Mas geralmente a gente como dono, se você está participando do operacional, se você ainda está no operacional da sua empresa, você vai ter mais desafio ainda, né? Porque a sua empresa depende de você para funcionar. Se você já saiu do operacional e consegue fazer uma gestão eficiente, mas a gente sabe que não tem só a gestão, tem também a parte do marketing, né? Tem também outros pontos que você entende que muitas vezes são fundamentais aí para o seu negócio crescer, como por exemplo liderança, equipe, né? Então dificilmente você vai conseguir fazer só a gestão se você não tiver alguém que te ajude ou se você não tiver outros sócios. A gente sabe que vão ter outros pontos aí. Então eu gosto de usar esse termo de gestão inteligente para que seja algo eficaz, que traga resultado de uma forma rápida. E rápida que eu falo é você fazer uma análise de 30 dias do jeito certo dos seus números. Isso vai te trazer um monte de elemento para você tomar decisões para o próximo mês, né? Então é algo que você não vai ter que fazer, meu Deus, um estudo e tal. Não, você vai analisando nesses pontos que eu trouxe, alguns pontos, né, principais, para que você já comece a tomar algumas decisões. E lembrando que uma gestão, a gente tem aqui pontos bem mais profundos para que a gente possa tratar, mas eu quis trazer um apanhado geral, um sobrevoo em cima disso, para que você que está assistindo comece a coletar quais são os pontos que estão defasados aí na sua empresa e, claro, né, consiga melhorá-los, consiga ajustá-los, tá bom?